Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. José Assir Jordani. O Dr. José Assir é juiz aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, juiz da Vara de Órfãos, aqui da 12ª Vara de Órfãos aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar sobre um tema que é sempre presente na nossa vida, né? Que é o problema da responsabilidade civil. Ele é uma autoridade no assunto e eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. José Assir Jordani. É juiz aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, da Vara de Órfãos, da 12ª Vara de Órfãos Sucessões aqui da nossa capital. E, além disso, é professor da Universidade Cândido Mendes e responsável pela coordenação da disciplina de Direitos do Consumidor na Escola da Magistratura. Nós vamos conversar com ele sobre diversos assuntos, todos eles ligados à responsabilidade civil. Meu caro doutor José Assir, responsabilidade civil, vamos dar uma noção geral do que nós vamos, qual é o terreno que nós vamos pisar, né? Responsabilidade civil. A responsabilidade civil é um conceito simples, genérico, é o dever de reparação do dano causado a outrem, né? Embora alguns autores tracem conceitos mais complexos, me parece que esse conceito é bem simples. É o dever de reparar o dano causado a outra pessoa. Certo. Sabe como eu costumo dizer isso? Eu costumo dizer que a responsabilidade civil é o outro lado da vida. Porque na vida, no mundo democrático, na vida organizada, você tem uma opção de direitos, essa coisa. Mas no momento que você causa um dano a uma pessoa, aparece o outro lado da coisa. É o dever de reparar, é o dever de reparar. O status quo ante, né? Isso aí. Sim, mas então me diga uma coisa, como é que você vê o panorama da responsabilidade civil no nosso país? Quer dizer, novo Código Civil, né? Código de Defesa do Consumidor, como é que isso impactou os nossos conceitos, as nossas ideias sobre responsabilidade civil? Na verdade, hoje, a responsabilidade civil contemporânea, ela é observada sob um prisma diferente do que a gente observava à época do Código Napoleão, 1804. O Código Napoleão houve a consagração da culpa como pressuposto da responsabilidade civil lá no Código Civil francês. Mas, com a mudança do Estado liberal para o Estado social, a questão da responsabilidade civil ela passou a ser observada sob o enfoque da vítima. Isso foi reflexo exatamente dessa implementação de uma visão social humanística, né? A preocupação da vítima como uma parte mais frágil propriamente na relação. Enquanto que a época do Estado liberal havia um enfoque voltado para o autor do dano, até porque eles buscavam privilegiar a questão da evolução econômica. E se de uma certa maneira houvesse um prejuízo ao autor do dano, que normalmente eram empresas, isso em decorrência da Revolução Industrial, aquilo podia embargar, paralisar propriamente a evolução econômica. Então, isso foi implementado no final do século XIX, início do século XX. Mas o nosso direito brasileiro, ele seguiu a linha lá do Código Civil de 16, muito voltado para a questão do ato ilícito propriamente da culpa. Então, isso nós vamos até ter oportunidade de falar sobre esse ponto, nos colocou um pouco atrasados em relação propriamente a essa linha, a esse enfoque. Esse enfoque ele surgiu no direito brasileiro justamente a partir da Constituição de 88, com a consagração aí do princípio da dignidade da pessoa humana, o advento do Código de Defesa do Consumidor, como falou muito bem, e, posteriormente, com o advento do Código Civil de 2002. Vem cá, o Código de Defesa do Consumidor é anterior ao nosso Código Civil atual. Mas eu te pergunto, a responsabilidade civil disciplinada no Código de Defesa do Consumidor influenciou de alguma forma a responsabilidade civil prevista no Código Civil? Disciplinada no Código Civil? Veja bem,
O direito do consumidor, ele estava um pouco também, ele teve um desenvolvimento muito grande a partir da atuação do Ralph Nader, posteriormente, aí, por influência de resoluções da ONU, interessante. Uma delas, aí, no ano de 1985, influenciou muito a Constituição de 88. E o projeto do Código Civil, ele já se encontrava em tramitação e o autor da parte relativa ao direito das obrigações, inclusive a responsabilidade civil, era o Agostinho Alvim. E o Agostinho Alvim era um estudioso do direito comparado. Então, ele desenvolveu um trabalho em matéria de direito obrigacional na sistemática do projeto do Código, do anteprojeto até, numa qualidade muito grande. Ali ele inseriu um dispositivo que corresponde ao 931 do nosso Código atual, já aprovado, que trata exatamente da questão da responsabilidade civil pelo fato do produto colocado no mercado de consumo. Então, ele já inseriu isso. Agora, é óbvio que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi aprovado em 1990, muito antes da aprovação, embora o anteprojeto do Código Civil fosse muito anterior. O anteprojeto do Código Civil é velho, né? É velho. Essa é a verdade, embora seja um Código de 2003, né? Exatamente, é 2002, entrou em vigor em 2003. Embora o Agostinho Alvim tivesse uma visão muito qualificada, ele estava atualizado em função do direito comparado. Então, ele fez um trabalho muito interessante. Só que a comissão do Código de Defesa do Consumidor era extraordinária. E eles fizeram o que teria sido tratado no 931 do Código Civil, a comissão regulamentou no Código de Defesa do Consumidor de uma forma muito mais minuciosa, né? Quer dizer, muito mais atualizada, avançada, sem dúvida alguma. Avançada, né? Mas o que você acha hoje, esse problema da responsabilidade civil, com essa dupla visão do Código de Defesa do Consumidor e do novo Código Civil? Ela ainda está, vamos dizer assim, no mesmo nível das outras legislações sobre esse tema? Não, eu acho que nós demos um salto fantástico. A responsabilidade civil no direito brasileiro foi extremamente prejudicada por vários motivos. Um deles é porque a época da elaboração do anteprojeto do Código Civil 16 não houve a inserção da teoria do risco da forma que ela estava sendo concebida. A gente pode ver aí que o trabalho de Salés e Josserran, que foram autores que se destacaram nesse desenvolvimento da teoria do risco, se deu no final do século XIX. Os principais artigos deles ainda datam de 1897, né, que trataram exatamente da teoria do risco. O Clóvis Bevilacqua foi contratado para a elaboração do anteprojeto do Código em 1899. E no momento em que a questão da responsabilidade civil objetiva e a ideia da teoria do risco estava fervilhando. Houve um caso na França de uma funcionária de uma lavanderia que sofreu danos terríveis em razão da explosão de uma caldeira, e a Corte de Cassação francesa deu ganho de causa à lavanderia. Isso causou um problema muito forte, né? E esses trabalhos de doutrina, influenciados pela mudança do Estado social, do Estado liberal para o Estado social, eles acabaram desenvolvendo essa ideia. Mas isso não foi implementado no Brasil. E, na verdade, a gente pode citar aí como legislações de referência, 1977, a Lei de Danos Nucleares, tratando da responsabilidade civil objetiva, a Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor. Aí sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele, para mim, se não é o mais, mais adiantado do mundo, está entre os mais adiantados, embora na prática isso não aconteça, porque nós ainda não estamos preparados propriamente para a regulamentação, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós esbarramos em uma série de coisas. E o Código Civil de 2002 também trouxe uma atualização incrível, principalmente o parágrafo único do artigo 927, que tratou da teoria do risco como cláusula geral. E isso foi extremamente importante. Então, nós temos aí, na verdade, um atraso de aproximadamente 100 anos do nosso direito brasileiro em matéria de responsabilidade civil em relação a outros sistemas. Mas a nossa legislação está trazendo isso para uma realidade mais contemporânea. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. José Assir no próximo bloco sobre responsabilidade civil, daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o Dr. José Assir Jordano, juiz aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. José Assir, me diga uma coisa. Código Civil novo, legislação nova, né? Pelo menos eu vou aspiar essa legislação, mas é nova, 2002, 2003. Mas o que está acontecendo em relação à interpretação pelos tribunais, já que você é uma pessoa inteiramente atualizada com isso, em relação a esses princípios, não só do Código Civil, mas do Código de Defesa do Consumidor também? Onde é que a turma está brigando aqui por essas coisas? Na verdade, a interpretação do CDC, me parece, ela está mais avançada do que propriamente a do Código Civil de 2002. É natural que haja uma resistência. Nós tivemos aí uma visão clássica que se manteve durante décadas. Né? Em matéria de direito do consumidor, por exemplo, os princípios contratuais, eles sofreram uma mitigação muito grande, mas há muitos juristas e há muitos julgadores, enfim, profissionais do direito, incomodou o fato de, por exemplo, haver uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Pacta sunt servanda era uma coisa inadmissível de ser modificada. Bateu o martelo, acabou. Pois é, acabou. Então, isso para a defesa do consumidor, ele veio mitigando em prol exatamente de uma realização maior da justiça. O Código de Defesa do Consumidor me parece estar mais adiantado. O Código Civil já há uma dificuldade maior, né? Eu vejo uma resistência enorme. Existe uma paixão incrível pela culpa e pelo ato ilícito. Se eu falo assim, a responsabilidade civil decorrente do ato lícito, eu apanho. Né? E, no entanto, a teoria do risco, ela nasceu a partir de uma preocupação com os danos decorrentes das atividades lícitas, especialmente os danos decorrentes da utilização dos maquinários nas fábricas, né? O dano decorrente da utilização da estrada de ferro, que era algo novo, danos decorrentes da utilização do veículo automotor. É verdade. Então, atividades lícitas, mas que eram arriscadas e, consequentemente, produziam dano. E aqui no Brasil, como havia uma vinculação muito grande em razão do artigo 159 do Código Civil de 16, eles se preocuparam muito com essa questão do ilícito. Né? Então, há uma resistência. E o Agostinho Alvim, como estava muito à frente dessa época, quando ele elaborou o anteprojeto, na parte do direito das obrigações, ele fez um trabalho enquadrando a responsabilidade civil na linha contemporânea e tratando exatamente da questão da teoria do risco. Devagarinho, né, a doutrina vem aceitando, mas é devagar. Eu, quando escrevi meu livro, em 2003, foi publicado em 2004, falava, esse cara é louco, a tese dizia assim, quem dera, a tese é do Salésio, Josserran, Jorge Ripet e outros, né? Embora Jorge Ripet tenha mudado posteriormente. Mas eu, na verdade, tratei de um assunto que eles estavam tratando há mais de um século atrás. Agora, você sabe uma coisa que, como jogador, eu fui jogador toda a vida, né? Uma coisa que assusta é o seguinte, para mim, e eu tenho certeza que nos países mais amadurecidos, em que a sociedade está mais estabilizada, isso não acontece. Mas no Brasil, hoje você tem um enfoque de determinado problema jurídico, amanhã é um negócio completamente diferente. Vamos terminar com isso aqui, pensar em outra coisa. Isso é uma coisa terrível, né? Isso acontece também na área da responsabilidade civil. Como assim? Por exemplo, um instituto que se transforma totalmente da noite para o dia. Isso no Brasil é muito comum. Eu vejo, por exemplo, em matéria penal, por exemplo, de repente você vê uma lei no Congresso, aquilo briga com a doutrina do direito penal e ninguém se incomoda com aquilo, entrou, publicou e tal, tem que cumprir a lei, não é isso? É assim que funciona? Na verdade daí, eu pensei nisso por causa disso que você está dizendo, quer dizer, então aqueles princípios da responsabilidade da culpa, da responsabilidade subjetiva, tudo isso assusta no momento, mas agora não é mais assim. Mas choca exatamente porque nós estamos atrasados. A verdade é que a mudança ela foi abrupta no direito brasileiro em razão desse atraso. Pensa bem, o princípio da boa-fé objetiva estava inserido no artigo 142 do Código Civil Alemão de 1896, que entrou em vigor em 1900.
Aqui no Brasil, só viemos a falar de boa-fé objetiva a partir do Código de Defesa do Consumidor. Entendeu? Então, nós tivemos que correr. Hoje, as atividades acadêmicas, elas são extremamente importantes, porque é exatamente dessas atividades que saem as cabeças pensantes, já com uma visão mais adiantada. E a turma nova, por quê? Porque nós, mais antigos, acabamos tendo uma postura conservadora. Então, essa questão da responsabilidade civil objetiva, se nós pegarmos vários doutrinadores, eu posso citar alguns, todos se colocaram numa postura, né, questionando a possibilidade de haver um preceito genérico, uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, porque entendiam que aquilo gerava uma insegurança jurídica. Ora, nós estamos na era das cláusulas gerais. Se a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva gera uma insegurança jurídica, então e a cláusula do princípio da dignidade da pessoa humana? E a função social da propriedade, a função social dos contratos, princípio da vulnerabilidade, princípio da boa-fé objetiva, dever de informar, princípio da transparência, tudo isso é cláusula geral e tudo isso está municiando o juiz a julgar de maneira a realizar justiça. Mas nós temos uma paixão, um amor por aqueles conceitos tradicionais. Não, mas me parece, de certa forma, coerente, porque você estudou assim, a coisa era feita daquela maneira. Você trabalhou durante tantos anos, de repente, não é nada disso, é outra coisa. Pois você quer ver, você estava falando, estava me lembrando, a inversão do ânus da prova. Que é uma coisa terrível, né? Porque é um impacto, não é uma coisa, é um negócio delicado. Mas ver, como origem da teoria do risco, o primeiro passo que eles tomaram foi a inversão do ônus da prova da culpa, também no século XIX. É verdade. Né? Você vê, a inversão do ônus da prova é algo novo e incomoda para a gente agora, mas também foi outra mudança em decorrência de um atraso. Essas mudanças são muito fortes, né, para serem implantadas imediatamente. Muito bem, estamos chegando ao final do bloco e continuaremos conversando com o Dr. José Assis Jordani sobre responsabilidade civil. Daqui a pouquinho, hein? Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o juiz José Assis Jordani, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. José Assis, me diga uma coisa, ainda em continuidade que nós vimos tratando, como é que você vê, então, essa desatualização, vamos dizer assim, das regras sobre responsabilidade civil na nossa legislação, em razão dos povos mais amadurecidos, talvez? Como é que você vê isso? Como é que isso se reflete aqui na nossa legislação? Por exemplo, um exemplo muito interessante no Código Civil é exatamente a parte final do parágrafo único do artigo 927. Esse dispositivo, ele instituiu a responsabilidade independentemente de culpa nas atividades perigosas. Né? Então, uma delas é acidente de trânsito. Então, hoje há uma discussão, eu quando escrevi meu trabalho, aí, assim que saiu o código, isso era uma coisa totalmente inadmissível. Hoje existem várias decisões, São Paulo, aqui no Rio mesmo, mas mesmo assim muitos resistem propriamente a essa ideia. No entanto, é assim no mundo inteiro. É assim França, Itália, Japão, China, Argentina, Alemanha. A legislação alemã que trata da responsabilidade civil objetiva em acidente de trânsito é de 1909. A austríaca, 1908. A dinamarquesa, 1906. Né? E Portugal, a lei de tráfico, 1955. Depois o Código Civil português, hoje tem dispositivo expresso, se não me engano, artigo 503. É o mundo inteiro, por uma razão simples. É uma atividade que gera risco. E os acidentes decorrentes da utilização do veículo ou do motor independem de culpa. Por exemplo, se quebra uma peça de um carro, o carro se desgoverna e atropela alguém na calçada, pelo sistema da culpa, se aquela pessoa fazia manutenção adequada do carro, ela não era responsável. Hoje, o risco de quebrar a peça é de quem está
utilizando o veículo automotor, é do proprietário do carro. E depois vai cobrar numa ação regressiva. Exatamente, mas isso facilita exatamente o Claro. enfoque. O enfoque da responsabilidade sobre o prisma da vítima. Exatamente, eu ia dizer isso. Você colocou, é a visão da vítima, não é do causador. Não é do da causador. lesão. Isso facilita muito a vítima. Claro. Né? Então, e não é a questão, muita gente se preocupa, quer dizer que se alguém pula na frente do meu carro e eu vou ser responsável? Claro que não. Aí é um caso de fato da vítima. Inclusive, nós chamamos de vítima por acaso, porque tecnicamente ela é causadora do dano. Se ela amassar o capô do carro, também. ela que vai ser responsável, nós chamamos de vítima, porque naturalmente ela vai se quebrar toda. Mas aí é um fato da vítima. A questão é solucionada no âmbito da relação de causalidade. E é assim no mundo inteiro há muito tempo. É o que eu falo, nós estamos mais de 100 anos atrasados. E cabe agora, eu acho que aos julgadores, aos doutrinadores, pararem para dar uma olhadinha no direito comparado. Porque é óbvio que os alemães que estão julgando isso desde o final do século XIX, eles estão mais avançados que a gente. Né? Os austríacos, os argentinos, desde 1969. Eu comprei um livro só de jurisprudência em responsabilidade civil argentina, fantástico. Eu tinha umas dúvidas e vi que eles, em 1970, 71, passaram pelas mesmas dúvidas e hoje estão à frente. E eu tive a oportunidade, sem passar pelo mesmo problema, de observar como eles estão julgando e como eles melhoraram o julgamento em relação a essa questão. É verdade. Eu julguei uma ação no segundo grau, né? Muito interessante, deu uma discussão danada. Uma marquise caiu na cabeça de umas pessoas, mas sem nenhuma interferência, vamos chamar assim, do dono do estabelecimento. A perícia não denotou nenhuma irregularidade, nada, tudo perfeito. A marquise caiu, matou 2 pessoas. Foi exatamente em função disso que você está dizendo. Pode ser, mas como é que a gente vai colocar na conta das pessoas? O que você vai dizer para os familiares? Para familiares. Bom, desculpe, caiu mais na sua cabeça. Aquele acidente, eu dei várias vezes esse exemplo, o avião, ele se desgovernou e caiu, entrou por dentro da casa de uma pessoa. Não interessa a razão pela qual o avião caiu. O que interessa para a pessoa é o seguinte, meu amigo, o seu avião estava voando. Você assume o risco de colocar o avião voando, porque a lei da gravidade, que é irrevogável, se houver um problema, o avião vai cair. Ele caiu dentro da minha casa. Como é que você vai querer questionar agora? Não, eu não tive culpa porque foi isso ou aquilo, houve um problema que a gente não tinha como controlar, não houve negligência, não houve imprudência, não houve falta de cuidado, não dava como... Não importa, o avião estava voando, caiu dentro da minha casa. Eu sou vítima, eu tenho que ser protegido. Quer dizer, é uma coisa muito simples, né, me parece. Mas há outras hipóteses assim que te aparecem mais? Você é um estudioso disso, você tem livros publicados sobre esse assunto, né? Não, claro, veja, o Código trouxe várias mudanças. Por exemplo, a responsabilidade civil pelo fato de terceiro. No Código 16 era subjetiva, hoje é especificamente objetiva. Responsabilidade civil por detenção ou propriedade de animais. O sistema do Código 16 era terrível. O Código 16 tinha uma regra que dizia que se um animal foi provocado pelo outro e, em razão disso, causou um dano a uma pessoa, não havia responsabilidade civil do dono do animal. É um negócio louco. Hoje a responsabilidade civil é objetiva. Você assume o risco de ter o animal. Se o animal ele morde, ou se um cavalo corre e causa um acidente de trânsito, o proprietário é objetivamente responsável, não depende da culpa dele, é o risco de ter o animal. Responsabilidade civil do transportador também evoluiu muito, já tinha uma regulamentação do decreto 2008-1, mas hoje tem uma regulamentação expressa, falando da responsabilidade civil objetiva, em relação à mudança de itinerário, em relação a atrasos. O Código ele regulamentou muito bem essa situação. A responsabilidade civil objetiva em caso de estado de necessidade, legítima defesa, que na verdade já estava no Código 16. Então nós tivemos várias inserções no Código de 2002. Isso sem considerar, é claro, direito do consumidor, lá na responsabilidade civil pelo fato do produto, enfim, do fato de serviço, quer dizer, também. Então nós temos hoje uma legislação qualificada, só que os juristas e, enfim, os julgadores, eles precisam trabalhar de uma forma mais atualizada. A legislação está aí. Muito bem. Então, estamos chegando ao final, só nos resta agradecer muito especialmente a presença entre nós do Dr. José Alcir, dizer que nossa estou à sua disposição quando quiser.
É um convidado permanente. Né? Vai ser um prazer enorme contribuir. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. Sobre esse assunto, a senhora Fabiana Couto me faz a seguinte pergunta. Desembargador, na sua opinião, as questões de responsabilidade civil ainda deixam brechas no Código? Olha, minha filha, eu podia te responder perfeitamente. Isso foi objeto aqui da nossa discussão. Mas eu vou voltar a palavra ao nosso entrevistado para ele dizer alguma coisa sobre esse tema especificamente. Não, sim, é muito difícil uma legislação ela abarcar todas as questões. Mas todas as hipóteses. Todas as hipóteses. Mas exatamente esse aspecto é muito interessante em relação à pergunta, pelo seguinte: a cláusula geral de responsabilidade civil é objetiva, é o que dá longevidade propriamente a isso. Porque as novas questões, as novas situações em decorrência dessa evolução tecnológica, científica, que vem surgindo, elas vão estar submetidas submetidos àquela regra da cláusula geral. Se forem atividades perigosas, a responsabilidade vai ser objetiva. Se não caracterizarem atividades de risco, nós vamos aplicar o caput do 927. Então, nós temos cláusulas genéricas que vão solucionar todas essas questões. Tá? Não são regulamentadas especificamente, mas com uma boa interpretação, com uma boa aplicação, me parece que soluciona todos os casos. Muito obrigado pela sua pergunta. Você viu que a resposta foi altamente qualificada. Hein? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Confúcio. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.